Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos também do YouTube, os irmãos do Instagram, os irmãos do Face, em nome de Jesus. E todos os nossos ouvintes também que estão nos acompanhando. Amém. Hoje nós vamos falar quando Jesus andou sobre o mar. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, nessa hora santa e gloriosa, meu Pai, eu hoje peço, Senhor, que o Senhor abra uma janela no céu, Pai amado, para que derrame unção dobrada sobre esse altar, Pai. Senhor, que não seja o que eu queira dizer, Pai, mas sim o que o Senhor tem que dizer através dos meus lábios, Pai amado, Pai querido. Então, meu Pai, coloque as palavras na minha boca, Pai. Eis aqui o teu vaso, Senhor. Abra essa janela no céu, Pai, e derrame a unção dobrada, Pai. Derrame o azeite da sabedoria nesse vaso, Pai. Enche esse vaso com o azeite da sabedoria, Pai amado, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, Pai. Usa-me, Pai. Gasta-me, Pai amado, Pai querido. Que não seja o que eu quero dizer, e nem que seus filhos queiram ouvir, mas sim o que o Senhor quer dizer através dos meus lábios, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus e graças a Deus, né? Mateus 14, versículo 22. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Jesus anda sobre o mar. Capítulo 20, versículo 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular, e ao cair da tarde estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, e dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenhas medo. E respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda ele ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então aqueles que estavam no barco adoraram-o, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui, né, irmãos? Amados, essa passagem, ela nos mostra o quanto Deus é magnânimo para conosco. E quando nós somos incrédulos, quando o crente, o cristão é incrédulo, às vezes o homem deixa a dúvida tomar conta do coração dele e da mente dele. Assim como aconteceu com Pedro. Porque Deus não gosta de dúvida, a dúvida não é de Deus. A palavra dele diz duas coisas únicas, é sim, sim, não, não. Aqui, Jesus despediu o povo e mandou que os discípulos passassem ao outro lado do mar e subiu ao monte para orar sozinho, ter um particular com Deus. Veja bem, até Jesus tinha um tempo para ter um particular com Deus, com o Pai. Nós temos esse tempo? Nós tiramos esse tempo para ter um particular com Deus? Não. Difícil de fazer isso. Mas, quando ao cair da tarde, ele estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido por ondas, porque o vento era o contrário, já tinha formado uma tempestade.
Agora, analisamos uma coisa. Jesus manda que eles passem do outro lado, sozinhos. Jesus sabia dessa tempestade. Por que ele fez isso? Para ver onde estava a fé dos seus discípulos. Para ver onde estava a fé do pessoal. Porque, amados, eu costumo dizer, eu sei a interpretação que eu tenho da palavra do Senhor. Existem provas, problemas, que nós mesmos buscamos, pegamos com a própria mão. Sabendo que está errado, não conversamos com Deus, vamos lá e fazer como dá certo. Mesmo assim, Deus nos ajuda a resolver. Basta derramarmos aos pés dele. Já tem provas, algumas coisas que Deus nos coloca para nós passarmos, para saber se realmente nós estamos com Ele. Porque se nós levarmos em consideração, lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 2 ou 2, ele diz: meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria ao passardes por provação, sabendo que a prova de vossa fé desenvolve a perseverança. Então, amados, o próprio Deus nos diz, para nós termos perseverança, passar a provação com alegria. Então, quando Deus colocou eles nessa provação, de o mar ser açoitado pelas ondas,